أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum warahmatullah, pessoal. A gente já passou por toda a parte da fé, né? Que fala sobre a fé. E a gente falou aí sobre os 6 artigos de fé, né? Que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou naquele hadith com o qual a gente abriu o curso. Quais sejam Deus, os seus anjos, os seus livros, os seus mensageiros, o dia do juízo e o decreto, né? A gente passou uma aula inteira falando sobre os atributos divinos e daí depois na aula seguinte a gente falou sobre os outros 5 artigos de fé. Com isso a gente encerrou a parte que se refere a Iman e vamos entrar agora naquela parte que o profeta sallallahu alaihi wasallam naquele hadith chamou de Islam, ou melhor, o anjo, né? Gabriel falou Islam, informa-me sobre o Islã. E quando a gente falou sobre esse hadith, a gente deixou claro para vocês que a palavra Islã aí, nesse contexto, significa tudo aquilo que uma pessoa deve fazer, né? Lembre que ele dividiu a religião em 3 partes, né? Islam, Iman, Ihsan. Islam é tudo aquilo que a gente deve fazer, são os atos. Iman é aquilo que a gente deve crer, né? Aquilo que a gente deve pensar e no qual a gente deve ter convicção. E Ihsan é a excelência, como é que a gente atinge o grau de sinceridade perfeita na adoração a Deus, né? Então falamos sobre o Iman, que é a fé, e vamos falar agora sobre o Islã de maneira, né, ampla. Sobre o Islã como tudo aquilo que o muçulmano deve fazer, tá? Pois bem, aquilo que o muçulmano deve fazer é o objeto de uma ciência chamada fiqh em árabe. Fiqh é uma palavra que no seu sentido original significa entendimento, mas no sentido específico significa jurisprudência, tá? A ciência do direito islâmico, vamos dizer assim. E essa ciência é que determina tudo aquilo que o homem deve fazer, o que ele não pode fazer, como ele deve fazer, né? E ela se divide de maneira bem ampla em 2 campos principais, tá? Que são os que um deles se chama Ibadat. A Ibadat significa atos de adoração. Atos de adoração são todos aqueles atos que dizem respeito à relação do homem diretamente com Deus. Então, se inclui aí, por exemplo, a oração, o jejum, a peregrinação, né? Aqueles 5 atos, né? Aqueles 5 pilares que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, né? Como constituintes do Islã, quer dizer, o testemunho de fé, a oração, o imposto obrigatório, o jejum e a peregrinação, tudo isso se inclui nesse ramo aí das ibadat, ou seja, dos atos de adoração, daqueles atos que dizem respeito à relação do homem com Deus. O outro grande campo da jurisprudência se chama mu'amalat. Mu'amalat são as relações do ser humano com os outros seres humanos e com todos os outros seres, também com os animais, com a natureza. Isso aí é mu'amalat, né? Então, nesse campo da jurisprudência, a gente vai incluir, por exemplo, todas as leis referentes a casamento, as leis referentes ao comércio, né? As leis de herança, né? Então, esse é outro grande campo da jurisprudência no qual a gente não vai entrar, porque ele é, vamos dizer, um estudo mais avançado, né? A gente vai depois, né, um pouco mais para frente, a gente vai mencionar alguma coisa respeitante a ele, como, por exemplo, alguns detalhes. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre casamento, vamos falar um pouco sobre
comércio e sobre quais são as atividades econômicas lícitas e ilícitas para o muçulmano. Quando a gente vai falando sobre a vida, assim, a vida cotidiana do muçulmano, a gente vai mencionar, então, certas coisas que dizem respeito a esse ramo da jurisprudência. Porém, de maneira detalhada ou um pouco mais detalhada, a gente vai ver somente o primeiro ramo, que é aquele da ibadat, dos atos de adoração. Tá? Deu para entender bem essas duas divisões grandes da jurisprudência? E deu para entender bem também o que significa aí adoração? Veja, eu só quero fazer aqui um reparo, que é o seguinte: para nós muçulmanos, todos os atos da nossa vida são atos de adoração. Né? Se eu, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com meus pais, na minha relação com os meus filhos, se eu estou fazendo aquilo da maneira correta, com a intenção correta, isso é um ato de adoração. Né? Se eu no meu trabalho também procuro trabalhar corretamente, com a intenção correta, né? Isso aí é um ato de adoração, de maneira que toda a vida do muçulmano é adoração a Deus no sentido amplo. Porém, quando a gente está falando aqui de adoração, a gente está falando no sentido restrito, que é exatamente aqueles atos, né? Significando aqueles atos que é uma relação particular do homem com Deus, né? Sem passar, vamos dizer, pela mediação da relação dele com outros seres humanos. Tá? E quanto a isso, né, nesse campo das ibadat, e aliás isso aqui que eu vou falar se refere também à jurisprudência em geral, todos os atos humanos, tá, eles podem ser classificados em 5 categorias. Mas antes disso, só uma coisinha só para deixar claro para vocês. Eu falei aqui já, se não me engano foi na segunda aula, que eu também falei das escolas de jurisprudência. Falei que nós, né, muçulmanos do Ahlus Sunnah, né, nós temos ou consideramos válidas 4 escolas de jurisprudência, né, que foram definidas ali numa época bastante recuada e que são todas consideradas válidas e perfeitas e que embora haja entre elas algumas diferenças, não somente no que se considera obrigatório ou proibido, ou no modo de fazer certos atos, mas também no modo de derivar as regras jurídicas, embora haja algumas diferenças nessas duas coisas, né? Todas elas são consideradas válidas e consideram umas às outras igualmente válidas. Porém, a gente aqui, quer dizer, é pouquíssima gente, né, que é capaz de falar sobre as 4 escolas, né, sobre o que é válido, o que não é válido, o que é lícito, o que não é lícito nas 4 escolas. O autor do livro, ele é um seguidor da escola Malik, né? É uma das 4. E eu também sou um seguidor da escola Malik. E de modo que tudo que a gente falar aqui sobre oração, tá? E sobre os outros atos rituais, deve ser entendido como aquilo que a escola Malik diz, de jurisprudência. Certo? O que significa isso? Significa que se vocês aprenderem a purificação, a oração, o jejum, etc. e tal, do jeito que a gente falar aqui, vocês vão estar cumprindo essas coisas de maneira válida, porque vocês vão estar cumprindo segundo uma das 4 escolas. Significa também que, muito provavelmente, vocês vão ver outras pessoas, outros muçulmanos fazendo essas mesmas coisas de maneira ligeiramente diferente. Por quê? Porque tem outros muçulmanos que seguem outras escolas, principalmente aqui no Brasil. Em geral, o pessoal da comunidade libanesa segue a escola Shafia, alguns seguem a escola Hanafi, né? E tem todo o pessoal assim de linha salafista que segue uma escola que seria derivada da escola Hanbali. Ou seja, vocês vão encontrar pessoas aqui que seguem outras escolas de jurisprudência. E o que vocês devem saber, então, é que quando vocês virem uma pessoa fazendo algo de maneira um pouco diferente, vocês não devem se apressar para considerar que o que ela está fazendo está errado. Pelo contrário, provavelmente ela aprendeu aquilo com uma pessoa que sabe, né, e que ensinou ela do jeito certo, porém segundo outra escola. Tá? Por outro lado, vocês podem ficar muito tranquilos que se vocês seguirem o que for dito aqui, vocês vão estar fazendo atos de adoração perfeitamente válidos e corretos. De maneira que se outra pessoa também chegar para vocês e quiser corrigir, né, porque ela pratica outra escola e ela de repente não sabe que existem outras escolas,
Aí vocês também podem dizer, não, pode deixar que eu estou seguindo aqui, isso aqui é segundo a escola Melick, eu aprendi, certo? Com uma pessoa que sabia. Então, daí vocês também podem ficar tranquilos. Segundo essa escola, todos os atos do ser humano, tá? Todos os atos se classificam em 5 categorias. Né? Essas categorias é aquilo que está dito aqui no livro como as regras jurídicas, na página 42. Uma maneira melhor de dizer isso seria os juízos da lei sobre os atos. Porque não se trata exatamente de regras, mas assim, o juízo. Um ato humano. Como é que a lei encara esse ato? Ele é proibido? Ele é permitido? O que ele é, segundo a lei? Então, são juízos que a lei islâmica faz sobre os atos humanos. Tá? Pois bem, os juízos da lei são em número de 5. Existem 5 juízos, né, que se pode fazer sobre qualquer tipo de ato. Tá? A gente vai ver cada um deles em sequência. Então, o primeiro deles é o que se chama de fard. Fard é aquilo que é obrigatório. Outra palavra árabe que se usa para falar isso na escola Melick é wajib, ou seja, atos obrigatórios. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Para um muçulmano, as 5 orações diárias são obrigatórias. Qual é o juízo da lei sobre as 5 orações? Ou qual é o juízo da lei sobre uma oração, por exemplo, a oração do Maghrib? Obrigatória. Qual é o juízo da lei sobre a pessoa que tem uma determinada quantidade de dinheiro guardada durante um ano, né? Ela dá 1/40 daquele dinheiro para certas pessoas. Obrigatório, é o zakat. Qual é o juízo da lei sobre a pessoa fazer a peregrinação uma vez na vida? Obrigatório. Tá? E assim tem também muitos outros atos obrigatórios. Tá? Então, primeiro juízo que a lei pode dar sobre um ato é obrigatório. E o que significa isso? Isso significa, na prática, para a pessoa que vai fazer o seguinte, que se ela fizer esse ato, tá? Ela recebe uma recompensa de Deus. Veja, os atos obrigatórios são aqueles que Deus mandou a gente fazer. E quando a gente faz, Deus o quê? Ele nos recompensa. Então, quando a pessoa cumpre um ato obrigatório, ela tem uma recompensa. Tá? Por outro lado, se a pessoa não cumpre o ato obrigatório, ela tem o quê? Um castigo. Tá? Porque é obrigatório. Deus mandou. Certo? Então, a natureza do ato obrigatório é essa. Primeiro, ele vem de uma ordem, né, peremptória de Deus. Né? Seu cumprimento gera uma recompensa e seu não cumprimento gera um castigo. Tá? A segunda categoria de atos é o que se chama mustahab. Mustahab é aquilo que é louvável ou aquilo que é amável. São atos recomendados. Tá? Sim. O castigo vem de Deus, é isso? Veja, porque quando a gente fala aqui de recompensa e castigo, a gente está falando o seguinte, todo ser humano, como a gente viu na última aula, né? Todo ser humano, quando ele morrer e depois ele for ressuscitado, né? Deus vai pedir contas das ações dele, né? E aqueles anjos que estão do nosso lado, estão escrevendo tudo que a gente faz e deixa de fazer, eles vão apresentar lá aqueles livros que eles escreveram durante a nossa vida, né? Daí, se tiver escrito lá que a gente fez um ato obrigatório, a gente vai fazer jus a uma recompensa. E se lá tiver escrito que a gente não fez, a gente vai fazer jus a um castigo. Então, quando a gente fala de recompensa e castigo, a gente está falando daquela recompensa e castigo que a gente vai receber na outra vida, né? Por ter feito, né, ou deixado de fazer esses atos em particular. E sempre que eu falar aqui de recompensa e castigo, é disso que eu estou falando. Né? O que não elimina, e depois a gente pode até falar sobre isso, o que não significa que, cumprindo esses atos, a gente também não tenha, vamos dizer, outras vantagens. Tá? Ou seja, a gente obtém já graça, já nessa vida. Certo? A nossa... também já nessa vida, é isso?
Allahu A'lam, né? Isso aí, a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho. Assim que eu apresentar os 5 atos, vamos entrar nisso aí direitinho, que daí a gente examina um pouco essa questão, porque ela não é tão simples. Ela tem a ver com a relação entre atos, intenções e, vamos dizer, o estado interior da pessoa. Os resultados desses atos e intenções para a pessoa, né, nessa vida. Então, a gente já fala sobre isso. Mas, enfim, tem a primeira categoria dos atos obrigatórios, a segunda categoria que a gente está falando é dos recomendados. Tá? Exemplo de ato recomendado. Quando você vai fazer oração, antes da oração tem uma coisa que se chama iqama. Iqama é um pequeno chamado que você faz antes da oração. É obrigatório? Não é, mas é recomendado. Tá? Qual é a natureza do ato recomendado? A natureza dele é o seguinte: se você cumprir ele, você ganha uma recompensa. Porém, se você não cumprir, você não ganha um castigo. Por quê? Porque ele não é obrigatório, ele é apenas recomendado. Tá certo? Então, qual que é a diferença entre o obrigatório e o recomendado? O obrigatório, se você cumprir, você ganha uma recompensa. E se você não cumprir, você ganha um castigo. Já o recomendado, se você cumprir, você ganha uma recompensa. E se você não cumprir, você não ganha castigo. Fica tudo igual. Certo? Então, mas só deixando claro que, como o próprio nome diz, o cumprimento desses atos é sempre recomendado. Isso aí tem a ver com o efeito desses atos também para essa nossa vida, porque cumprir esses atos é algo que nos aproxima do que? Do modelo excelente que é a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque esses atos chamados sunnah, né? Esse é outro nome desse tipo de ato, eles são sunnah, eles representam muitas vezes hábitos que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha, porém que Deus não achou por bem tornar obrigatórios. E nem o profeta tornou obrigatórios, que a paz esteja com ele. Né? Mas eram hábitos que ele tinha, coisas que ele sempre fazia. De maneira que quando a gente faz, a gente está se aproximando, né? Nos tornando mais semelhantes a ele. E isso é uma coisa boa. Ser semelhante ao profeta é uma coisa boa. Né? Porque daí a gente está se aproximando do quê? Do modelo da excelência. Certo? Pois bem. O terceiro tipo de ato, então, são os atos que se chamam mubah em árabe, que são os atos, podemos dizer, neutros. Tá? Eles são permitidos, ou seja, eles podem ser feitos, mas eles não são nem obrigatórios nem recomendados. Tá? Então, o que é um exemplo de um ato mubah? Ah, tá bom, eu vou no restaurante, daí tem lá, sei lá, tem omelete e, bife. O que eu vou comer, omelete ou bife? Tanto faz, certo? O que quer que eu coma, não terei nem castigo, nem recompensa. E assim tantas coisas. Ah, se eu vou vestir uma camiseta verde ou azul. Tanto faz. Certo? Então, assim, se vocês forem ver, a imensa maioria dos atos que a gente cumpre na vida é desse tipo. Mubah. Hã? Você pode fazer desse jeito, você pode fazer daquele, certo? Sei lá, eu vou cortar o cabelo. Será que eu vou hoje ou amanhã? Não sei, tanto faz. Vê aí o que é melhor para você. Certo? Então, esse é o terceiro tipo de ato, o ato mubah. Quando a gente faz esse ato, a gente não tem nem recompensa, nem castigo. Tá? Porque ele não é algo que Deus mandou e também não é algo que nos aproxima especialmente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu mencionei aqui cor de roupa. Porém, mas veja bem, até nesse ponto, se a gente quiser, a gente pode procurar para ver o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, ou o que ele recomendou. Então, assim, normalmente eu usar uma camiseta azul ou verde não faz diferença. Porém, se na sexta-feira eu usar uma roupa branca, eu estou fazendo um ato recomendado. Tá? Se eu usar uma roupa nova na festa do Eid, eu estou fazendo um ato recomendado.
certo? Se eu usar uma peça de roupa verde, eu estou fazendo um ato recomendado porque a cor verde era a preferida do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então isso só para mostrar que até nessas coisas que aparentemente não tem, vamos dizer, grande importância, dá, se a gente quiser, para a gente se aproximar do modelo profético, né? E o autor fala aqui, e é verdade, né, que até mesmo esses atos assim, que aparentemente não têm importância, né, se a gente procura e encontra neles uma maneira de se aproximar do modelo profético, ou de fazer bem para um irmão, uma irmã, eles se tornam automaticamente atos louváveis, recomendados e geram também recompensa, né? Então isso aí é uma coisa que a gente deve se acostumar a fazer, né? A gente olhar para os atos que a gente faz e procurar fazê-los da melhor forma para que eles sejam atos louváveis, tá? Mas, enfim, falando aí sobre essa categoria dos atos neutros, tá? Então já falamos dos obrigatórios, falamos dos recomendáveis, falamos dos neutros. A próxima categoria são os atos que em árabe se chamam makruh. Makruh significa detestável, tá? São os atos desrecomendados. Aquelas coisas que embora não sejam proibidas, a gente não deve fazer. Tá? Então tem muitas coisas que são makruh, né? Nos atos de adoração, por exemplo, você fazer a oração, você fechar os olhos durante a oração é makruh, você não deve fazer, tá? Ele dá o exemplo aqui de você usar excesso de água para fazer a ablução ritual, é makruh, você também não deve fazer. Você fazer a ablução ritual num local impuro, ou seja, que tem fezes ou urina, é makruh, você também não deve fazer, certo? Fechar os olhos é makruh. Veja, isso aí é uma coisa que veio do profeta, sallallahu alaihi wasallam. O hábito do profeta era fazer a oração, o salá, né, de olho aberto, né? Então, existem exceções, às vezes assim, se realmente a pessoa precisa fechar para se concentrar, né? Por exemplo, se está muito barulho, se ela precisa se concentrar na oração, se nessa hora ela fechar, aí não é makruh, tá? Mas assim, por nada, sem nenhum motivo, é considerado makruh. Agora, qual é a natureza desse ato makruh, ou detestável, ou desrecomendado? É o seguinte, se você não praticar ele, você tem uma recompensa. Certo? Por quê? Porque ele não é recomendado. Então, se você se abstiver, se não fizer aquele ato, você tem uma recompensa. Porém, ele não é proibido. Se você fizer aquele ato, você não tem castigo. Então, veja que ele é o contrário do recomendado. Recomendado, se você fizer, você tem uma recompensa, e se não fizer, você não tem castigo. O desrecomendado, se você não fizer, você tem uma recompensa. Porém, se você fizer, você não tem castigo. Tá? Uma coisa recomendada é a pessoa não insistir, vamos dizer, só pelo fato de não ter castigo, ela não ficar insistindo em fazer atos desrecomendáveis. Porque a gente tem que lembrar que tudo isso aqui, veja bem, é uma formalização, né, da lei, é uma formalização do modelo profético, sallallahu alaihi wasallam, né? De maneira que quando se fala aqui de recomendado, desrecomendado, a gente está querendo dizer que mais semelhante ao profeta ou menos semelhante ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, né? É por isso que a pessoa deve fazer aqueles atos, porque isso aproxima ela desse modelo, tá? Mas se ela fizer um ato desrecomendado, ela não tem castigo algum, certo? E a última categoria de atos é a dos atos proibidos. Aqueles que Deus expressamente proibiu. Esse é o famoso haram. Famoso haram, né? E, enfim, tem muitas coisas que são haram, certo? A natureza do ato haram é a seguinte. Se a pessoa, como ele é uma proibição expressa de Deus, se a pessoa não fizer aquele ato, ela tem uma recompensa.
Não é que nem o desrecomendado. Se ela não fizer, ela tem recompensa. Porém, se ela fizer, ela tem castigo. Tem castigo. Não tem como. Né? Então, tem tantas coisas, né? Vamos por aí, sei lá, a pessoa... Beber, usar droga. Beber bebida alcoólica. Haram, não pode. Se ela não beber, ela tem recompensa. Fácil, né, ter recompensa. Quer dizer, a gente passa a nossa vida sem beber. Mas acho que Deus se refere principalmente àquelas oportunidades. Você vai numa festa da família, tem lá, o pessoal serve. Daí você não bebe, você tem uma recompensa. Né? Porém, se você beber, você vai ter castigo. Certo? Sobre o que ela estava falando aí de recompensa e castigo, né? Então, assim, quando a gente fala, tal ato tem uma recompensa, tal ato acarreta um castigo, a gente está falando da outra vida, tá? Mas o que significa para essa vida você cumprir a lei islâmica, né? Você seguir, ou seja, você cumprir os atos obrigatórios, você se abster dos proibidos, se abster dos desrecomendados, você cumprir os recomendados. O que significa isso? Isso aí é algo que vai te aproximar do modo de vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que é um modo de vida excelente. Então isso aí é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, vai fazer bem para você aqui. Certo? Vai fazer bem para você já desde essa vida. Por quê? Porque vai te dar o quê? Equilíbrio mental. Vai te tirar de situações ruins, né? Porque coisas tipo, mesmo essa coisa, não, a bebida, certo? Adultério, são coisas proibidas e que se a pessoa faz, a vida dela efetivamente dá errado. Né? Não precisa nem esperar até outra vida. Já dá errado aqui mesmo. Né? Então, a pessoa cumprir isso é uma coisa que ajuda ela a ter uma vida mais equilibrada aqui. É claro que além dos atos aí entram em jogo as intenções. Então, quando eu estou falando de cumprir, eu estou falando de cumprir com uma boa intenção. Não é cumprir, por exemplo, para os outros verem, certo? É cumprir para agradar a Deus, para ser uma pessoa melhor, para seguir o modelo do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Né? Quando a gente faz isso, a gente pode ter certeza que isso aí já está fazendo bem para a gente aqui nessa vida. Tá? E de qualquer maneira, quando a gente faz assim, isso aí deve vir junto, né, com o desenvolvimento do caráter, certo? Para a gente se tornar realmente mais semelhante ao profeta. Então, vou dar um exemplo. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele tinha uma particularidade. Ele nunca negava nada que lhe pedissem. Então, vamos dizer aqui, ele tinha aqui uma tâmara. Chegava um mendigo e pedia, profeta, você tem alguma coisa para me dar? Ele dava a tâmara, aquela tâmara. A única que ele tinha. Ele era assim. Certo? Isso aí ensina a gente o quê? O valor de você dar esmola. O valor de você fazer caridade. O valor de você ter um coração aberto para a necessidade dos seus irmãos. Certo? De maneira que o quê? A esmola, nesse sentido, é uma coisa o quê? Recomendada. Altamente recomendada. Se você for ver tanto os hadiths quanto os textos clássicos, eles vão insistir muito nesse ponto, né? Porém, a pessoa aí que deseja se aproximar do caráter profético, ela deve não somente cumprir esses atos, ou seja, se habituar a dar esmola, mas ela deve também se habituar assim, a pensar no porquê daquilo e a ter um prazer naquilo. Encontrar um prazer, acabar encontrando um prazer naquilo lá. Por quê? Porque assim não somente ela vai estar cumprindo os atos exteriores, como também vai estar desenvolvendo o seu interior. Um prazer naquilo. Encontrar um prazer naquilo, ela ficar atenta às necessidades dos seus irmãos e irmãs, certo? Na medida em que ela faz isso, ela não somente está ganhando, vamos dizer, recompensa, como ela está se aproximando do caráter profético, de maneira que o cumprimento desses bons atos se torne cada vez mais fácil para ela. Isso é desenvolvimento da virtude, isso é
uma parte daquilo que se chama ihsan, né? Daquilo que se chama buscar excelência na religião. Enfim, mas o que eu queria dizer sobre recompensa nessa vida é isso. A recompensa de você viver segundo o modelo profético é uma vida melhor em todos os sentidos, né? A gente pode ter certeza que até no sentido material, no sentido de a gente ser protegido inclusive da pobreza e das doenças e da loucura, né? Você seguir o modelo profético é algo que pode nos ajudar nesse sentido, né? Vocês entenderam isso? Tudo certo até aí? Fala. Com relação aos atos proibidos, assim, não só cometer esses atos proibidos, mas existe alguma orientação de evitar situações que poderiam levar a cometer esses atos, por exemplo? Toda certeza. Pode ser com a bebida, assim, companhias que estão sendo envolvidas com a bebida ou qualquer ato ilícito. Com certeza, né? Essa recomendação existe, né? Inclusive a tal ponto que muitas vezes aquelas coisas que, vamos dizer, poderiam levar, né, a pessoa a cometer um ato ilícito, elas são ou haram também, ou elas são elas mesmas ilícitas, ou makruh, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí do adultério. Para a pessoa chegar a cometer adultério, quer dizer, tem que ter feito muitas coisas antes, né? Ela tem que ter olhado para aquela pessoa, ela tem que ter sorrido para aquela pessoa, ela tem que ter conversado com aquela pessoa, depois ela tem que ter conversado de novo com aquela pessoa, certo? E daí ter marcado o encontro, ido no lugar, certo? Todos esses atos são haram, desde o primeiro. Com uma cultura assim como a brasileira, né, que é essa coisa de muito contrato, as pessoas têm, assim, até entre sexos diferentes, gêneros diferentes, as pessoas falam muito umas com as outras, têm contato, então esse aspecto cultural que a gente tem, acho que não foi sempre assim aqui, né, mais moderno, esse aspecto cultural seria considerado então um pecado. Veja, que nem eu falei, se você olha para uma menina e você acha ela bonita, o teu primeiro olhar, e você não está pensando em casar com ela, porque você está pensando em casar, isso aí é um pouco diferente, mas assim, você está andando na rua, você vê uma menina, você olhou para ela, achou bonita, o teu primeiro olhar não é pecado, o segundo é. Então, objetivamente, as coisas são assim. Isso porque essa é a lei de Deus, certo? Agora, veja, aqui no Brasil, não é que o que era pecado deixou de ser, não é isso. Mas assim, a gente tem que aprender a viver num ambiente que não é tão propício, vamos dizer assim, para guardar a castidade e para outras coisas também, né? Para não beber e tantas outras coisas, para não ouvir fofoca, não fazer fofoca, né? Então aí a gente tem que aprender a navegar, certo? Porque também não se recomenda, principalmente para a pessoa recém-convertida, não se recomenda que ela abandone completamente seu círculo de amigos de uma vez. Você entende? Pelo contrário. Né? O que ela tem que fazer é ir refinando o seu modo de viver, certo? E naturalmente ela vai acabar, vamos dizer, mais próxima de alguns amigos, vai acabar se afastando de outros. Mas não procurar fazer isso, a gente não recomenda que procure fazer isso assim de maneira radical e de uma vez. Tá? A gente recomenda que a pessoa vá fazendo isso aos poucos, que ela coloque isso aí como um ideal para ela e vá procurando se aproximar disso aí. Porque acho que tem dois erros opostos aí. Um é a pessoa, não, então, tudo é haram, acabou, né? Não falo mais com ninguém, etc. Não, isso aí está errado. Está errado porque, assim, provavelmente, primeiro você não vai aguentar, né? Daqui a pouco você recai. Segundo, que você, às vezes, vai estar maltratando pessoas que não são ruins, né? E que mereceriam, assim, o teu, vamos dizer, teu respeito, né? E o erro oposto desse é dizer, não, a gente vive aqui assim, então Deus tem misericórdia, então nada disso é pecado. Não, é tudo pecado, certo? Mas a gente vai, pouco a pouco, certo, se aproximando daquilo que é melhor. Vamos seguir em frente então, pessoal? Tá? Acho que está claro isso, né? Beleza? Aqui o autor fala também
sobre responsabilidade moral, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, veja, a gente está falando aqui sobre a lei islâmica, sobre esses atos, né, que vão desde do obrigatório até o proibido. Agora, veja bem, para quem que esses atos são obrigatórios, proibidos, recomendados, desrecomendados? Para a pessoa que tem responsabilidade moral, para a pessoa, vamos dizer assim, maior e capaz, certo? Que nem no direito brasileiro, né? Se uma criança vai de 2 anos ou de 3 anos bota fogo, sei lá, numa casa, não é crime, foi sem querer. Mas se vai um adulto lá e bota fogo, ele é um criminoso. Então, na lei islâmica é a mesma coisa, certo? Agora eu tenho uma dúvida também. Desculpa, eu tenho as dúvidas. Pode falar. Porque assim, tem uns menorzinhos, tanto aqui como nos Estados Unidos, que às vezes é uma criança de 9 anos, mas pega uma arma e sai matando. Não, então, por isso que eu falei 2 anos, tá? Porque 2 anos ainda não dá, certo? Talvez, né? Agora, 9 anos, aí já não sei, né? Aí, Allahu Alam, né? Deus é que sabe. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, tem pessoas de quem não é exigido que se cumpra a lei islâmica, tá? E pela lei islâmica... Criança com cabeça de criança. Isso, pela lei islâmica, mas pela lei islâmica tem critérios objetivos que é o quê? Puberdade. Certo? A pessoa só é responsável pelo cumprimento da lei islâmica, seja essa pessoa homem ou mulher, depois da puberdade, né? E a puberdade é vista por sinais, né? Para se saber se a pessoa está na puberdade ou não, é vista por sinais. Então, por exemplo, o homem, ele engrossa a voz, ele passa a ter esperma, tem os pelos pubianos, né? A mulher, ela menstrua, né? Ou ela engravida, por exemplo, né? Tem os pelos também, enfim, tem aí os juristas, eles fazem assim, tipo uma lista exaustiva, né, desses sinais para poderem saber se a pessoa tem aquela responsabilidade ou não, né? Mas de maneira assim, resumida, a pessoa tem que ser púbere. Se a pessoa não mostra sinal nenhum de puberdade, né, não engrossa a voz, não tem pelo, nada, com 18 anos pela nossa escola, a Escola Melick, com 18 anos ela é considerada responsável. Tá? Mesmo que ela não tenha sinal nenhum de puberdade. Agora, a puberdade não é a única exigência, né? A pessoa, além disso, tem que ser o quê? Mentalmente sã, certo? Porque se ela for deficiente mental, ou se ela for louca mesmo, né? Se ela tiver uma doença mental, ela não é responsável perante a lei de Deus. Ela não se exige dela que cumpra. Ela não tem que rezar, não tem que fazer nada, né? Então, são essas dois requisitos, né, para a pessoa cumprir, tá obrigada a cumprir a lei islâmica, né, que ela seja pública, que ela seja sã, e o autor coloca mais um aqui, que é verdade, que ela tenha recebido a mensagem islâmica, né? Se ela recebeu a mensagem islâmica e entendeu, né, daí ela passa a ser obrigada a cumprir aquela lei. Então, é só dessas pessoas que se pode exigir ou esperar o cumprimento da lei. Pois bem, gente, vamos passar agora para o primeiro ato de adoração, que é a oração, tá? E vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, quando a gente fala aqui de oração como um ato de adoração obrigatório, a gente está falando de uma coisa muito específica. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, os cristãos, né? O que é oração para o cristão? Rezar o terço. Fazer, né? Rezar o Pai Nosso. Né? Fazer uma oração espontânea. Falar com Deus. É uma comunhão com Deus. Veja, o cristão... então, mas assim, se você for assim, reduzir, né, assim, vamos dizer, essencialmente, não essencialmente, mas assim, na prática, o que é a oração para o cristão é falar com Deus, pedir, louvar, certo? Agradecer, né? O que o cristão chama de oração é isso, né? E de tal maneira que, enfim, isso que o cristão chama de oração, em árabe, né, nós muçulmanos chamamos de duá, seria súplica, né, seria falar com Deus mesmo,
né? Agora, quando nós aqui, como muçulmanos, falamos de oração, a gente está falando de uma outra coisa, que em árabe se fala solá. Solá não é só um dirigir-se a Deus com palavras, né? Mas é um ato complexo que envolve intenções, envolve postura do corpo, envolve palavras, tá? Que deve ser feito em determinados locais, em determinadas horas, tá? Então ele é um ato mais complexo do que aquilo que normalmente se entende pela palavra oração aqui na nossa língua. Então assim, a oração islâmica de maneira geral, assim, para a gente dizer para ela é um conjunto de movimentos, né, do corpo, quer dizer, a pessoa começa ela de pé, certo? Daí ela recita o Alcorão, daí ela se inclina e faz algumas invocações, né, do nome de Deus, depois ela volta a ficar em pé, depois ela se prostra 2 vezes e se senta, né? São essas 4 posições, de pé, inclinado, prostrado e sentado, né? Ela vai recitar o Corão, ela vai recitar louvores a Deus, ela vai recitar invocações, né, do nome de Deus, ou de alguns nomes de Deus. E tudo isso num horário determinado do dia, ou em alguns horários determinados do dia, né? E num estado de pureza ritual, certo? E também num estado de pureza física, do local, das vestes e do corpo dela, tá? Voltada para uma determinada direção, tá? Essa é a oração islâmica, né? Então, a gente vai depois descrevê-la direitinho, ensinar a fazer, né? Mas assim, resumindo essas 4 condições, resumindo, a oração tem 4 condições. Primeiro, a pessoa tem que estar num estado chamado de pureza ritual. Pureza ritual é assim, não se trata assim de ter sujeira no corpo, né? Pureza ritual é um estado, vamos dizer assim, ideal, tá? No qual ela entra fazendo se lavando de um determinado jeito. Mas o que eu quero dizer assim, não é que ela vai se lavar porque ela está suja. Não necessariamente ela está suja. Ela vai se lavar para quê? Porque aquilo é ritualmente necessário. Aquilo é uma exigência do rito. Mesmo que ela esteja limpa, ela vai se lavar daquele jeito porque aquilo é para ela ter pureza ritual. Tá? Além dessa pureza ritual, ela tem que estar também fisicamente limpa. Tá? Não só ela. Né? O corpo dela, as vestes dela e o local onde ela vai rezar tem que estar fisicamente limpos, mas quando eu digo fisicamente limpos, não é assim limpo de qualquer coisa, limpo de determinadas substâncias que são consideradas substâncias impuras. Tá? Então, por exemplo, a minha roupa está suja de barro. Eu posso rezar, porque o barro não é uma substância impura. Porém, se ela estiver suja de sangue, eu não posso. Porque o sangue é uma substância impura. O pus é uma substância impura. Tá? E tem outras e a gente vai dar a lista. Tá? Então, além da pureza ritual, tá? A gente tem que ter a pureza física, né? Sendo que essa pureza física é de algumas substâncias determinadas. A gente tem que estar com o corpo devidamente coberto, e a gente vai falar quais são as normas para homens e mulheres em matéria de cobertura do corpo para a oração. Né? E a gente tem que estar, por fim, voltados para uma certa direção, que é a direção da Kaaba em Meca, daquele edifício lá que fica no Masjid al-Haram, tá? A gente tem que estar voltado para aquela direção e fazer a oração inteira voltado para aquela direção. Então são 4 condições: pureza ritual, pureza física, sitrul aura, quer dizer, cobertura do corpo, e estar voltado para Meca. A gente vai começar falando aqui da parte da pureza, né? Pureza, purificação ritual e purificação física. Essa parte toda, qualquer livro de jurisprudência que vocês pegarem, ele vai começar por aí. Ele sempre começa por aí. Tahara. Tahara significa pureza, tá? Ou purificação, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre nesse campo é da tal da pureza física. Tá? Então, a pureza física, como eu falei, é algo
que deve estar presente no corpo da pessoa, na roupa que ela está usando e no local onde ela está rezando. Quando eu digo local, é o local onde ela vai botar as mãos, a testa, os joelhos e os pés na hora que ela se prostrar. Tá? E o local onde ela puser os pés quando ela ficar de pé. Né? Então, essas coisas têm que estar livres de determinadas substâncias. Tá? O autor fez aqui, na página 48, ele fez aqui uma lista, tá? Que está bastante completa. E eu vou ler aqui para vocês quais seriam essas substâncias impuras, que em árabe se chamam najasa. Primeira, aqui está intoxicantes líquidos, que significa, não é bem intoxicantes, são bebidas alcoólicas. Tá? São bebidas embriagantes. Tá? Então, o que significa isso? Que assim, se você estava lá sentado com o teu primo e ele estava tomando cerveja, daí ele botou o copo de cerveja na mesa e respingou um pouco de cerveja na sua roupa. Você tem que lavar a roupa antes de rezar. Por quê? Porque a cerveja é uma substância impura. O vinho é uma substância impura. O uísque é uma substância impura. E assim vai. Todas aquelas bebidas que são feitas para, né, alcoólicas, né, que são feitas para serem consumidas, bebidas, elas são impuras. Tá? Outra, vômito. Né? Quando ele fala vômito aqui, os juristas fazem assim, uma grande distinção entre o vômito, que é, vamos dizer, você comeu algo, imediatamente vomitou, aquela comida não tem alteração, ela está do jeitinho que estava quando você engoliu, isso aí não conta como vômito. Vômito é aquela comida que já sofreu alteração no estômago pelo processo digestivo. Aí sim é uma substância impura. A terceira que ele põe aqui é pus, né? Então eles fazem distinção entre o pus transparente, o pus amarelo, e todos são impuros, né? Aquele pus que sai de ferida, né? Ele fala que líquido pré-ejaculatório é um líquido que tanto o homem ou mulher soltam quando está em estado de excitação sexual, né? Fala. Se você for visitar, fazer oração para uma pessoa que está no hospital, tá, e ela estiver doente lá, com feridas, com pus, então, e aí? Não, isso aí, não só pus, né? Pode estar saindo sangue também. Não, a pessoa ela pode fazer oração, né? Ela pode, isso aí. Tem lá tem alguns métodos, né? Principalmente a hora que ela for fazer a ablução e tal. Mas isso aí não invalida de maneira alguma a oração dela. Porque isso aí tem um princípio jurídico assim, do Islã, que assim, que Deus não carrega ninguém. Tem a questão da exceção, mas Deus não carrega ninguém com algo que a pessoa não possa cumprir. Então, se a pessoa está soltando pus, se ela está soltando sangue, né? Por exemplo, tem outra coisa, por exemplo, tem pessoas que têm incontinência urinária e a pessoa que se sai urina dela, ela tem que fazer ablução para poder rezar. Mas a pessoa que tem incontinência não precisa, né? Mesmo que ela tenha incontinência durante a oração dela continua válida. Por quê? Porque é assim, né? Da mesma maneira, a pessoa que está doente, ela não consegue sentar, muito menos ficar de pé e se prostrar. Ela pode rezar? Pode, ela reza deitada, né? Então, nisso aí, em tudo isso tem facilitação. Existem essas normas que é para a pessoa sã, né? Mas a pessoa que não consegue cumpri-las por incapacidade, ela vai cumprir aquilo que ela conseguir e a oração dela vai ser válida do mesmo jeito, tá? Então a gente está no número 4, líquido pré-ejaculatório, que é um líquido que tanto homens quanto mulheres soltam quando estão em estado de excitação sexual. Tá? Isso aí, essa substância em si é impura, ou seja, se a pessoa está com essa substância ou no corpo ou na roupa, ela tem que lavar do corpo ou da roupa antes de rezar. Tá? Quinto, sêmen, né? O esperma, também substância impura. O sangue é uma substância impura, tá? Sangue de maneira geral, né? Existe, evidentemente, aí os juristas, né? Eles fazem distinção assim, o cara foi picado de pulga, de pernilongo, daí ficou com uns pontinhos de sangue na roupa. Isso aí não é considerado, não se considera que isso aí
impeça a pessoa de fazer oração, né? Tem que ter uma mancha de sangue, que seja pelo menos desse tamanho, assim, tá? Pela escola Melick, tudo isso aqui que estou falando, tá? E uma vez que tem essa mancha de sangue, daí ela precisa fazer oração. É evidente que se ela tiver com uma ferida, né, que está sangrando, daí isso aí não impede ela de rezar, tá? Fezes e urina humana, incluindo de bebê, tá? Também tem aquela questão assim, tem uma licença para as mulheres, né, para as mães assim de recém-nascidos que às vezes pega alguma manchinha assim, alguma gotinha de urina, isso aí não obsta, tá? Para a pessoa de rezar, mas assim, manchas grandes e tudo. Agora, no geral, fezes de urina é uma substância impura, tem que ser retirados do corpo, das vestes, do local de oração, tá? E por fim, fezes e urina de animais que são proibidos de comer de acordo com a lei islâmica. Quer dizer, aqueles animais que a gente não pode comer, que é proibido a gente comer, a fezes e a urina deles é uma substância impura, né? Segundo a escola Melick, tá? Tem aí somente 4 animais que a gente é proibido de comer, né? Que são o porco, o cavalo, a mula e o jumento, tá? Que a gente não pode comer e que logo a urina e as fezes desses animais são impuras, tá? O que significa que de outros animais, tipo um boi, por exemplo, que lá a urina dele não é impura, né? Teoricamente a pessoa pode até rezar num lugar que tenha alguma mancha de urina de boi ou de vaca, coisa desse tipo, tá? Pelo que eu aprendi, a fezes e urina dos animais, que não somente aqueles que são proibidos, mas também aqueles cujo consumo alimentar é makruh, ou seja, que é desrecomendado, também são impuras, tá? Segundo eu aprendi, é assim: se o animal é makruh de comer, as fezes e urina dele também são impuras, então daí também fezes e urina de cachorro e de gato já conta como impura também, porque são animais carnívoros, né, animais com presas, animais que também são makruh, a gente não deve, né, não é recomendado o consumo alimentar deles, tá? Mas beleza, enfim, tem aqui essa lista, né? Se a pessoa seguir essa lista, ela realmente não vai errar. Se a pessoa tiver, na hora de rezar, uma mancha de qualquer uma dessas substâncias na sua roupa, ou no seu corpo, ou no local de oração, ela deve lavar isso aí. E como que ela deve lavar? Ela deve remover essa mancha do jeito que for possível ou preciso, mas é preciso que ela termine a limpeza com água pura, tá? Isso é muito importante. Veja, nós, Melicks, classificamos a água de maneira geral em 3 tipos, né? Nós temos uma água que é pura e purificante, tá? Purificante significa que ela tem o poder de purificar, né? E no caso é ela que a gente tem que usar para tirar essas manchas, né? Mesmo que a gente use outra substância, tipo uma água com sabão, no fim a gente tem que terminar com água pura e purificante, que é o quê? A água sem mistura de nada. A limpeza total. É a água, né, cuja cor, sabor e odor não foram alterados, né? É a água inodora, transparente, insípida, inodora e incolor, tá? Essa é a água que nós devemos usar para todos os atos rituais, para tirar manchas de sujeira e para fazer a purificação ritual. É essa água que a gente precisa usar, tá? Água sem alteração, certo? Embora a gente fale aqui de água sem alteração, tem certas águas que se encontram naturalmente alteradas. Então, por exemplo, vocês já viram aí, tem alguns rios, por exemplo, uma vez, tem rios que tem alguma cor, né, de água tem cor, às vezes ela é marrom, às vezes ela é verde, às vezes ela é avermelhada, às vezes é amarelada, né? Isso não tira da água a sua característica purificante, essas alterações que ela sofre naturalmente. Da mesma maneira, a água do mar, embora seja salgada, né, ela não seja insípida, ela também, por ser uma água natural, ela pode ser usada para todas essas purificações, né? Purificação tanto da sujeira
quanto purificação ritual, tá? Da mesma maneira a água da chuva, da mesma maneira, por exemplo, a neve derretida, tudo isso pode ser usado. Águas encontradas naturalmente podem ser usadas, tá? Existe aí, por exemplo, tem águas de certas cidades que tem um cheiro muito forte de cloro, tá? Isso aí, em tese, impediria a água de ser usada como substância purificante. Porém, né, segundo juristas, pela absoluta dificuldade, às vezes impossibilidade de se obter outra água nessas cidades, essa água também pode ser usada para purificação. Aí por uma questão de dificuldade de se obter outro tipo de água. Mas vocês entenderam isso aí? Quer dizer, para fins rituais, para fazer essa limpeza do corpo, da roupa e do local de oração. E para fazer a ablução ritual é preciso água sem mistura de nada, tá? Essa água é chamada pura e purificante. Tem mais 2 outros tipos de água. Tem a água que é simplesmente pura e não purificante. O que é essa água? É a água que tem mistura de substâncias puras. Então tem aqui água, caiu um pouco de leite. Essa água ela continua sendo pura, porém ela não tem poder purificante. Caiu um pouco de perfume, caiu um pouco de mel, caiu açúcar, certo? Ela perdeu o seu poder purificante, né? Se algum dos 3 parâmetros, das 3 qualidades físicas da água, seja cor, sabor e odor, for alterada por algo que você jogou nela, ela perde a sua qualidade purificante. No entanto, se essa coisa que foi jogada ou que caiu na água for uma substância pura, ou seja, se ela não for uma daquelas substâncias impuras que a gente falou, essa água pode continuar sendo usada para fins comuns. Por exemplo, posso usar ela para cozinhar, eu posso usar ela para, lavar o chão, eu posso usar ela para qualquer outra coisa que não seja fins rituais, tá? No entanto, se a alteração da água for causada por uma substância impura, como sangue, por exemplo, ou como urina, essa água já não pode ser usada nem para fins rituais, nem para fins comuns. Eu só vou poder usar ela para coisa tipo aguar as plantas. Por quê? Ou dar para os animais beberem. Por que eu posso aguar a planta com uma água impura? Porque essa água se chama impura. Por que eu posso? Porque a planta, no seu processo de crescimento, o processo de crescimento da planta é um processo que, segundo os juristas, ele altera a característica da água de modo que aquela impureza não subsiste, certo? Da mesma maneira os animais, se um animal bebe uma água impura, não tem importância, depois eu posso comer aquele animal, porque aqueles processos químicos todos que a água sofre no corpo do animal se considera que eliminam o seu caráter de impureza. Porém, essas águas impuras só podem ser usadas basicamente para isso aí. Eu posso usar, de repente, para lavar uma coisa fora de casa. Eu não devo usar para lavar um piso ou um chão no qual eu vá rezar, por exemplo. Aí já não posso. Mas alguma coisa lá, um quintal, alguma coisa, de repente posso usar também, tá? Então, assim, isso para vocês verem aí, isso aí é muito interessante, que mostra o nível de detalhamento a que chegam nossos juristas nesse primeiríssimo capítulo, né, da jurisprudência, que é Tahara. Né? Eles vão detalhar. Isso aqui que eu estou fazendo é um resumo, tá? Mas esse negócio de água é um negócio altamente detalhado, tá? Resumindo assim, águas naturais, tá? E águas e a água da torneira mesmo, assim, tratada, vocês podem usar para fazer esse tipo de purificação, tá? Enfim, nós falamos aqui da purificação da sujeira física, das substâncias impuras. Isso é uma coisa. Tem outra coisa, como a gente disse, que é a pureza ritual, tá? Fala. Eu quero tirar uma dúvida. Se eu vou para o banho normal, próximo de uma oração, tá. Antes desse banho, eu tenho que fazer todo o processo ritual da ablução? Você pode fazer a ablução no banho, ou no fim do banho. Vamos supor, você está falando do banho de chuveiro? Isso. Você toma seu banho, né? Antes de você desligar o chuveiro, você faz a ablução. De qualquer forma, tem que ser feito. Sim, com toda certeza. Por quê? Porque a ablução, a purificação ritual, não é purificação física. Tomando banho, você se purificou fisicamente, você tirou as impurezas físicas do teu corpo.
Isso é uma das condições da oração. A outra condição é a pureza ritual. Pureza ritual você só tira fazendo uma intenção, porque para tirar a física você não precisa de intenção. Mas para tirar a impureza ritual você precisa fazer intenção e precisa fazer determinados gestos precisos, ou seja, gestos assim que tem que obedecem a uma forma determinada, tá? E bom, é disso que a gente vai falar aí. Só uma coisinha que faltou assim nessa questão da pureza e impureza física. Essa necessidade de pureza física de urina e fezes é o que explica porque o muçulmano, depois de ir no banheiro, ele sempre se limpa com água. Ele usa papel higiênico, tá? Mas depois do papel higiênico ele usa o quê? Água pura e purificante. Por quê? Porque ela é aquilo que vai tirar, né, a impureza física, né, que vai, vamos dizer assim, tornar ele puro para que ele possa rezar. Então é hábito, né, do muçulmano, toda vez que vai no banheiro, ele se lavar com água, tá? E na verdade não é só um hábito, como isso é obrigatório para a oração, né? Se não existe a possibilidade, se não tem água, tá? Daí a pessoa, ela pode usar o papel e tal, ela tem que procurar se limpar bem, né? E de qualquer maneira, isso aí eu digo para vocês, essa questão da impureza física, tá? Ela, assim, a remoção dessas impurezas é obrigatória na medida em que é possível. Então, assim, se não tem como eu remover, eu posso rezar. Realmente não tem como. Vai um caso assim, bastante. Eu estou viajando, tá? Sei lá, eu estou com diarreia e daí caiu uma mancha de fezes na minha roupa e eu não tenho água, eu não tenho o que fazer, eu usei papel, tal, não sei o que, não tenho como remover. Posso rezar? Posso, não tem jeito, tá? Na medida em que é possível remover, você tem que remover. Isso aí eles dizem que ou seja, a possibilidade ou capacidade de remoção é uma condição, né, para que você tenha que fazer. Fala. Voltando à questão dela, do banho. Tá. Você falou que pode fazer a ablução. A ablução, A ablução ritual no começo e no final do banho. Isso. Mas se eu fizer no começo e passar sabonete no corpo, não vai ir? Veja, a ablução, a hora que você faz, a água que você usa tem que ser sem sabonete. Então, aí seria melhor fazer no final, então. Não, então, veja, é melhor fazer no final, mas não por causa disso, porque no começo você também pode fazer sem sabonete, porque o sabonete que você usa depois, tanto faz. Hã? Não é contaminante. Não, o que não pode é assim, você usar água com sabão para fazer a ablução, isso não pode. Mas se depois você passou sabão no corpo, não tem problema, mesmo porque o sabão é uma substância pura, né? O sabão não é impuro, ele é puro. Se você tivesse passado, sei lá, sangue, se caísse sangue no seu corpo, você teria que lavar o sangue, mas não perderia a pureza ritual. É disso que a gente vai... essa distinção agora que eu quero tentar fazer vocês entenderem. Uma coisa é impureza física, outra coisa é impureza ritual, tá? Então, a impureza ritual, pessoal, ela nada tem a ver com a sujeira ou a limpeza do corpo. Ela tem a ver com certos atos que eu faço e que tiram a minha pureza, tá? Esses atos se chamam em árabe nawaqidul wudu, é aquilo que tira ou que corta ou que elimina o wudu, tá? Impureza ritual tem dois tipos, tá? A maior e a menor, tá? Vamos falar agora sobre a impureza ritual menor, aquela que é removida por um ato que se chama wudu, que é o que a gente chama aqui de ablução. Wudu. O que tira a pureza menor de uma pessoa? Determinados atos que ela faz, tá? Então tá aqui, ele dá uma lista aqui de 9 atos, tá? Na página 50, eu vou falar, micção, urinar. Se você urinar, você perdeu tua pureza ritual menor, tá? Defecar. Se você defecar, você perdeu tua pureza ritual menor.
Significa o quê? Que para você fazer a oração depois de fazer essas duas coisas, você precisa fazer o wudu ou a ablução antes de rezar. Tá? O que mais? 3. Soltar gases. Soltou gases, perdeu o wudu. Tá? 4. Sono profundo. Tá. Sono profundo você perde o wudu. Tá? Eles têm alguns sinais de sono profundo, né? Eles falam assim, que se o cara tá dormindo assim, ele pesca, isso aí significa que ele entrou em sono profundo. Assim, um sono que se você chamar o nome dela e ela acordar, não é profundo. Se ela tem um objeto na mão, esse objeto cair, é profundo. Se cair baba, é profundo. Tá? Então, eles dão alguns sinais para você saber se o sono é profundo ou não. Mas resumindo assim, né? É pescar, realmente pescar. Agora, se a pessoa pescar e acordar, daí não considero que seja. Mas assim, se ela caiu a cabeça assim, e ela não acordou, ela está em sono profundo. Caiu um objeto da mão, tá? Sair baba, tudo isso é sono profundo. E você chamar ela e ela não acordar, isso é sono profundo. Porque às vezes você chama, né? Ô fulano, aí o cara acorda, não era profundo. Se ele não acordar, ele está dormindo em sono profundo. E o sono profundo, pessoal, ele tira o wudu por quê? Isso aí é porque, assim, só para vocês saberem, essas causas de perda do wudu, elas têm dois tipos, né? São aquelas que são causas propriamente ditas e aquelas que são meios para as causas, né? Então, assim, você urinar, defecar e soltar gases são causas de perder o wudu. E o sono profundo, ele é um meio. Por quê? Porque quando você está dormindo, você não sabe se você soltou gases, por exemplo. É verdade, é por isso mesmo. Não é o sono em si que tira o wudu, tá? Não é o sono em si, tá? E é por isso que também, não só o sono, como também todos os outros modos de inconsciência ou de perda ou diminuição da consciência também tiram o wudu. Então tem o sono, tem a embriaguez, tem a loucura e tem o desmaio. Esses 4 modos de perda ou diminuição da consciência também tiram o wudu da pessoa, mas lembrem-se bem, não são eles que tiram. Mas quando você está naquele estado, você não sabe se você fez ou não fez alguma coisa que realmente possa ter tirado o teu wudu. Tá? E quando você não sabe, isso é um motivo para você fazer o wudu também. Tá? Então ele fala aqui, né, sobre profundo, ele fala que intoxicação não é essa palavra é incorreta, é embriaguez, né? Embriaguez ou insanidade, perda de consciência. Tá? Então a pessoa embriagada perdeu o wudu. Pessoa que desmaiou perdeu o wudu, a pessoa que teve um acesso de loucura perdeu o wudu também, tá? Assim como também a pessoa, por exemplo, que tem um acesso de loucura, naquele momento nem é obrigada a rezar, ela tá também. Mas depois que ela volta a si, ela tem que fazer o seu wudu de novo, porque ela não sabe. Porque esse é um detalhe interessante do wudu, pessoal. O wudu é o seguinte, só tem 2 pessoas no mundo inteiro que sabem se você está em wudu ou não. É você e Deus, tá? Porque tem coisas assim que ninguém vai ver. Né? Se você soltar aqui gases e for audível, tá bom, eu posso. Mas eu digo para você, se a própria pessoa não perceber, se a própria pessoa, por hipótese, não perceber, ela na consciência dela, ela está em wudu. Porque o wudu, ele é essencialmente uma coisa da consciência da pessoa. Entendam bem isso aí, porque isso aí é uma coisa até espiritual. Né? Isso aí é por isso que, assim, é que o muçulmano guardar o wudu, ou seja, ele fazer o wudu, ele ter consciência de se ele está em wudu ou não, isso é um ato espiritual dele, porque só Deus que está vendo, ninguém mais sabe. Né? Se eu posso aqui não estar em wudu, eu venho aqui na frente e rezo. Vocês não vão saber, mas eu sei e Deus sabe. Então isso aí é um ato ritual muito importante para o muçulmano. Né? Parece que não é, mas é muito importante. A tal ponto que se diz que a pessoa que reza sem wudu, sabendo que não tem wudu, para os outros verem, ela perdeu a fé. É como se ela tivesse perdido a fé, se ela tivesse tornado uma descrente. Certo? Então isso é muito importante. Pode. Por exemplo, você fez a alusão, mas de repente alguém fez você passar raiva, você sentiu raiva, você tem que fazer tudo de novo. Não, porque a raiva não é motivo para perda de wudu. Né? Você pode ver que eu estou aqui... Não entrou, por isso eu achei estranho. Não, é que não é. A raiva em si não é. Você ficou nervoso, bravo, não é. pensamento ruim.
Não, veja, isso aí não é. Se você quiser renovar o seu wudu depois, você pode. Mas não é obrigatório de maneira alguma. A raiva não é uma das coisas que cortam o wudu. As coisas que cortam o wudu é isso aqui, ó, urinar, defecar, soltar gases, você soltar aquele líquido que eu falei, que é da excitação sexual também, você perde o wudu, tá? Não, mas eu achei bem estranho, continuo achando. Porque daí você Então, não tá com aquela pureza no seu coração. Eu entendo. Você entendeu? Eu entendo perfeitamente. É que isso aqui, Você veja bem. brigou com alguém, você tá naquela tensão. Isso aqui são atos rituais simbólicos que a pessoa tem que cumprir, tá? Isso aqui nada diz sobre o estado interior da pessoa. É o estado físico. Isso também não é físico. Assim, físico que eu quero dizer. Não é externo. É externo. Exatamente, não é físico porque não é sujeira, né? Física, sujeira física que nem a gente já falou é outra coisa. Porém, isso nada diz sobre a pessoa, se ela tá com raiva ou não, se ela é avara ou não, se ela é uma hipócrita ou não, se ela é uma covarde ou não, nada disso. Eu posso ser tudo isso, fazer o wudu e fazer minha oração, e minha oração vai ser válida. Esse é outro capítulo da espiritualidade, que é a purificação interior. Não a purificação, esse aqui vamos dizer é a purificação exterior, mas a purificação interior, esse é outro capítulo da espiritualidade, né? Aí sim, a pessoa... tem um livro aí, né, que a gente publicou há pouco tempo, que foi escrito por um santo. E ele fala isso, olha, para os santos, né, se ele pensar em alguma coisa desse mundo, certo? Se ele, tipo assim, se ele desejar alguma coisa desse mundo, ele perdeu o wudu. Ele vai lá e faz de novo. Mas isso a gente está falando de um estado espiritual muito alto. Ele não faz isso porque a lei manda. Ele faz isso porque isso aí faz parte da relação dele com Deus, né? Então, isso aí que você falou é importante, porém não é desse capítulo. Isso aí é do capítulo do Ihsan, ou seja, da purificação interior. Tá? A gente vai falar, inshallah, para frente, né? Então, aí, assim como o sono, tá, e as demais modalidades de inconsciência, elas podem ser meios para a pessoa perder o wudu, soltando gases, por exemplo, ou urina, ou seja lá o que for, né? E são também, portanto, coisas que cortam o wudu. Também tudo aquilo que leva à excitação sexual também certo? São meios para a perda de wudu. E significa o quê? Que a pessoa, porque se a pessoa solta aquele fluido, ela perde o wudu. Então tudo que leva a isso também pode fazer ela perder o wudu. Então, por exemplo, todo toque numa pessoa do sexo oposto, mesmo que seja sua esposa, né, ou o seu marido, tá, que você faça buscando prazer, te faz perder o wudu. Ou mesmo que você não busque prazer, mas se você sentir prazer quando você toca, você perdeu o wudu. Ou se você buscar prazer, mas mesmo que você não sinta, você perdeu o wudu. Porque você foi buscar... Exatamente, por causa da tua intenção. Então, olha só como é o wudu. Você tem que conhecer bem a você mesmo, né? Os toques, né, no sexo oposto que você faz buscando prazer, sempre perde o wudu. E aqueles que, mesmo que você não busque, você encontre prazer, você também perde. Se você é casado, você abraça seu marido, beija seu marido com carinho, sem nenhuma outra intenção. Aí não tem problema. Não perde o wudu. Tá. Né? Se é assim, a intenção é de carinho, é de amor, confortar, uma coisa de amor mesmo, não uma coisa perde o carinhosa, wudu, afetuosa, tá? sem estar com Sim, malícia. isso não. Não vou dizer palavra malícia, porque entre marido e mulher não tem malícia, né? Isso aí não é malícia, é uma... Explicar, né? Sim, é prazer, né? Prazer sexual e tal. Fala. 5 minutos para 6. Já? Já. Subhanallah. A aula termina rápido, é tão bom. Tá, então eu Professor, por que vou só não parar. faz sábado o dia todo? Porque ele não ia aguentar, coitado. Não é por isso, é que eu tenho pouco tempo mesmo, Eu sei, tô brincando. né? Inshallah, a gente pode aumentar um pouquinho. Vamos ter que terminar só isso aqui, então, mas tá bom, vai, inshallah. Então, gente, olha, o que eu quero dizer? Então, também assim, se você, seu marido, você dá um beijo assim,
sem buscar prazer, é só por carinho, só por amor, não perde o wudu. Né? Beijo na boca. Mesmo que não se intencione prazer, como o ato em si, ele é considerado um ato que gera prazer, mesmo que não se busque, nem se tenha prazer, aí você também perde o wudu. Mesmo tá? selinho? Mesmo selinho. Tá? Isso aí segundo os juristas, mas isso aí que eu saiba tem divergência. Tá? Se realmente não tem aquela busca de prazer e tal, não sei o que, nem sente prazer, se é só de carinho também não tem problema, né? Segundo alguns juristas. Então, isso aí tem diferença de opinião na nossa escola que eu saiba. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou que a pureza é metade da religião. Né? É muito importante, sim. Né? Isso aqui chama fard ain. É uma coisa que todo muçulmano, na verdade, tem obrigação de saber. Na medida em que ele tem intelecto suficiente para entender, ele tem a obrigação de saber. Tem que saber o que quebra o wudu, tem que saber o que você tem que fazer. Assim, tem certos atos que você tem que estar em wudu. Por exemplo, você pegar um Alcorão em árabe. Pela nossa escola, para pegar o Alcorão em árabe, você tem que estar em wudu. Eu não posso pegar se eu não tiver em wudu. Né? É só para tocar o Alcorão só em árabe que tem que fazer o wudu? Só em árabe, em português não. De português a gente pode ver. Normal. É porque às vezes eu fazia antes. Não, em português não precisa. É o que se chama mushaf, é o Alcorão em árabe. Esse aí, para você tocar ele, você tem que estar em wudu. Até que ele tem árabe e português, não precisa. Não. Segundo me disseram que não. Né? Só em árabe. É só em árabe. Da mesma maneira que aqueles livros, mesmo livros em árabe, que não são o Alcorão, mas que tem citação do Alcorão, também você não precisa estar em wudu. Né? É só o Alcorão mesmo, aquele que tem o Alcorão completo, que é só o Alcorão em árabe. Esse aí você precisa estar em wudu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pronto, pessoal. Salam alaikum.